foi jogada no lixo. A Constituição Federal virou uma peça de ficção. Nenhuma das garantias de liberdade colocadas naquele livreto estão hoje valendo no Brasil. Você pode ser preso sem o devido processo legal, você pode cumprir pena sem ter sido condenado. O juiz, ele pode ser instrutor do processo, ele pode ser o investigador, ele pode ser a vítima, ele pode ser tudo. E esse é o Brasil que nós temos. O Brasil onde a liberdade caminha para seu fim. Mas não pensem que nós vamos perder a liberdade sem brigar. Não com violência, porque a violência é um instrumento que a esquerda usou mundo afora. A violência é um instrumento revolucionário que a esquerda sempre quis contra aqueles que eles discordassem. Por isso que onde a esquerda fez a revolução, a primeira coisa que ela fazia era botar a gente no paredão e matar quem discordasse. É assim na China, é assim na Coreia do Norte, foi assim em Cuba, será assim no Brasil se nós deixar esses caras continuarem a avançar. Mas eles não vão avançar sem resistência. Então, quando ele chama de terrorista os presos de 8 de janeiro, que não cometeram nenhum crime, ele simplesmente faz aquilo que a esquerda defende o tempo inteiro: persiga seus opositores. Depois ele vem com o papinho em rede social, dizendo que ele não concorda com o que está acontecendo na Venezuela. Mentira! O sonho da esquerda é que no Brasil se repita o que está acontecendo na Venezuela. É que nós possamos prender toda a oposição. Isso é uma coisa que a humanidade, que é belo, que é lindo na humanidade, é que eu tenho um pensamento diferente do teu, tenho um pensamento diferente do teu, e a diversidade de pensamento na democracia faz com que todos nós cresçamos. Essa galera aqui, ó, esse bando de autoritário, quer criar a sociedade de pensamento único e homogêneo. Se não pensa como eu, paredão, ou prisão, ou fuga. Como que eu vou fazer isso? Não faz diferença porque não há mais sigilo. Eu posso te perseguir da maneira que eu quero. O sistema estava representado em Brasília no 7 de setembro. O sistema estava representado pelo presidente Lula, o governo. Estava representado pelo ministro Barroso, presidente do STF. E estava representado pelo Pacheco, presidente do Congresso. Todos eles riram das manifestações em São Paulo, porque também é representativo. O sistema ri do povo. Esse sistema podre, que não representa a população brasileira, esse sistema que entrega o Brasil, ou leva o Brasil para um caminho sem liberdade, sem prosperidade, ri da cara do povo, porque eles são prósperos. Eles se adonaram da máquina do Estado, eles se adonaram do poder repressor do Estado, para dizimar as liberdades e perseguir quem discorda. E esses caras vêm querer exaltar a virtude aqui nessa tribuna, como se fossem paladinos da democracia, quando a única coisa que defendem é a ditadura mundo afora. Isso não vai acontecer. Nós temos que derrubar esse sistema. Temos que redesenhar o sistema. O sistema foi feito e foi projetado para não aceitar mudanças. Toda tentativa de mudança no sistema, o sistema reage e enterra aquele que tenta. Foi assim com o Bolsonaro. Mas a população brasileira já está cansada disso. Ela já está cansada de não ser representada no Congresso Nacional. Ela já está cansada de não ser representada por esse bando incompetente que assumiu o governo federal. E ela está cansada de ver suas liberdades caçadas por homens que não foram eleitos. Então o sistema tem que ser redesenhado. E nós vamos fazê-lo, usando as instituições. Alguns dizem que é maluquice, alguns dizem que é loucura. Olavo de Carvalho dizia que você não poderia usar as instituições para defender a democracia, quando as instituições eram um problema, o que estavam acabando com a democracia. Mas esse é o nosso modelo. Essa é a nossa, uma luta pacífica e uma revolução pacífica. Não a violenta que eles defendem. Pacífica. E nós vamos fazê-lo. E nós vamos fazê-lo a partir da eleição municipal agora, dando uma derrota retumbante para a esquerda nas eleições municipais. Depois nós vamos ganhar o Senado, nós vamos ganhar a presidência da República e nós vamos redesenhar esse sistema. Esse sistema não nos representa, não serve, nós não queremos mais. Nós vamos redefinir tudo. Porque este Brasil deu errado e ele não nos serve mais. Liberdade de expressão. Você conhece maior liberdade do que você dizer o que pensa, sem censura e sem limitação? Os homens que hoje ocupam as cadeiras do STF, principalmente o último indicado pelo presidente, odeiam a liberdade de expressão porque pessoas medíocres não gostam de pessoas que têm livre pensamento. É isto. O homem só é verdadeiramente livre quando ele diz exatamente o que pensa sem amar. A liberdade de expressão em qualquer sociedade, ou nas sociedades ocidentais, está sendo atacada fortemente. No Oriente ela não existe. Não existe na China, não existe na Rússia. Quando nós defendemos aqui
a liberdade de expressão, quando nós defendemos o devido processo legal, quando nós defendemos a anistia completa para os presos do 8 de janeiro, que não cometeram nenhum crime, nós também defendemos a liberdade. Porque quando a lei é posta de lado e todas as decisões judiciais são feitas por juízes à margem da lei, ao seu livre-arbítrio, deixando a população sem um livro de regras para seguir, neste momento, só o medo impera. Nesse momento, a população deixa de ser livre e ela passa a ser refém do medo. Tem um livrinho que eu gosto de citar, chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. É um livrinho bem pequenininho. E ele, por incrível que pareça, esse livrinho pequenininho, ele me teve uma frase que eu sempre uso quando eu estou em dúvida sobre o que defender e sobre o que fazer. E a pergunta é, o que você faria se não tivesse medo? Eu não tenho medo da ditadura, eu não tenho medo desses canalhas, eu não tenho medo da esquerda, eu não tenho medo do que eles querem no Brasil. Nós vamos lutar e nós vamos trazer o Brasil de volta para os brasileiros. Eles esperem e eles não perdem por esperar, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. Obrigado, presidente.